O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Camargo. O curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Sérgio Camargo e estamos tratando essa semana acerca das políticas públicas para a diversidade sexual. Em nosso primeiro encontro, nós tratamos de políticas públicas no Brasil, conceitos técnicos, jurídicos acerca de reserva do possível, sobre a questão do mínimo existencial, a questão das opções políticas e as próprias políticas públicas. Já no nosso segundo encontro, fizemos referência aos planos nacionais de direitos humanos, desde a sua primeira versão em 1996, passando por sua segunda versão em 2002 e alcançando a terceira e última vigente versão agora em 2009. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós vamos tratar da efetivação de políticas públicas, perseguindo aí, a partir de municipalidades e diversos estados da federação, normas, leis que acarretaram efetivamente políticas públicas voltadas a esta minoria de orientação homossexual e que deram certo. E muitas delas a partir de pequenos gestos, de pouco gasto orçamentário, que percebemos tiveram uma grande eficiência. Na aula passada, nós mencionamos, por exemplo, uma norma originada do estado do Ceará, 13.833 de 2006, que passou a prever a capacitação do recurso humano estadual, mais especificamente as polícias civil e militares daquele estado, que em direitos humanos tiveram inseridas a questão da orientação sexual. Observem os ouvintes que um simples gesto de inclusão acadêmica acerca da diversidade sexual já traz a orientação ao recurso humano estatal e, com certeza, vai impactar nesta minoria de orientação homossexual. Uma outra forma de inclusão social, a partir de política pública educacional, foi gerida pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do município do Rio de Janeiro, que, idealizada pelo coordenador Carlos Tufson, criou o sistema de capacitação do recurso humano do município do Rio de Janeiro. Estaremos tratando em breve da Lei Municipal Carioca 2475 de 96, que cria a infração administrativa às discriminações por orientação sexual, tanto aos estabelecimentos privados do município quanto aos servidores de órgãos públicos municipal. Então, a partir do momento em que já havia, desde 96, uma norma específica punindo por infração administrativa a discriminação por orientação sexual, o coordenador da diversidade sexual entendeu por bem abraçar para si o dever de capacitar o recurso humano do município na sua maior abrangência possível para orientar os servidores públicos civis do município do Rio de Janeiro a como lidar com situações que envolvam a comunidade LGBT. E tivemos oportunidade de estar à frente da coordenação destas capacitações na cidade do Rio de Janeiro e observamos que muitas vezes, quando estávamos lá nas clínicas da família do município do Rio ou na própria Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em diversas secretarias de saúde, de assistência social, pudemos observar que muitas vezes pessoas ainda se mantinham, de certa forma, com alguns critérios de preconceito trazidos pelo seio familiar, como um resquício daquele patriarcado centrado na figura masculina, que tanto influenciou e denegriu o sexo feminino ao longo dos anos, por exemplo. E observamos que uma capacitação de 2, 3 horas, envolvendo questões de direitos humanos, explicando para as pessoas questões simples. Por exemplo, todos que me ouvem já ouviram falar das paradas do movimento gay, que são a parada gay que ocorre na cidade de São Paulo, que é a maior parada gay do planeta, contando aí no último exemplo do dia
28 de maio de 2012, entre 3 e 4 milhões de participantes na Avenida Paulista, superando paradas gays dos estados americanos, sede dessa noção. Mas será que nós compreendemos o porquê da parada do movimento gay? Da onde surgiu a parada gay? Muito poucas pessoas sabem que a parada gay ela surgiu a partir de um evento de grande importância na luta dos direitos civis humanos que ocorreu nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Nova York, no final da década de 60, por volta de 1968 para 1969, num bar conhecido como Stonewall Inn. Era um bar, era um gueto de frequência homossexual, típico de minorias se esconderem da maioria para poderem exercerem, ainda que minimamente, a sua liberdade de expressão. Então, homossexuais se encontravam no Stonewall Inn para confraternizarem, beberem cerveja, conversarem com os amigos. E a partir de um determinado momento, mais ou menos pelo dia 18 de junho de 1968, a polícia norte-americana começou a fazer batidas nesse bar, sob a desculpa de que estavam coibindo a venda de bebida alcoólica, pela questão da lei seca norte-americana. Só que naquele momento, o Stonewall Inn já era reconhecidamente um bar que estava alinhado à lei seca e não vendia bebida alcoólica. E na prática, o que se estava fazendo ali era um ato de discriminação e preconceito em que a polícia entrava no bar para agredir fisicamente os frequentadores do bar. Isso, então, começou a acontecer com frequência naquela época, em 1968, e num dado dia, as travestis que frequentavam o bar se insurgiram face à polícia norte-americana. A polícia, então, voltou no dia seguinte com um contingente maior de policiais. E aí as travestis também se organizaram e um número maior de gays, transexuais e travestis enfrentaram a polícia norte-americana. Essa situação lamentável de enfrentamento físico, geradora de desgaste, violência, ela acabou ocorrendo durante uma semana, quando a polícia norte-americana de Nova York percebeu que não tinha como conter mais aquela insurreição da minoria LGBTT e uma passeata marcou o fim daquela discussão, daquela insurreição. E a partir daquela passeata foi conhecido como a Parada Gay, o movimento social civil pela luta LGBTT, que se propagou o mundo afora e, por isso, a maior parte das chamadas Parada Gay ocorre mais ou menos do mês de junho para julho de cada ano, como uma lembrança da insurreição de Stonewall Inn, em que um grupo menor de travestis e transexuais se insurgiram face ao poder público do Estado nova-iorquino e impuseram uma limitação para a supressão de seus direitos da dignidade da pessoa humana. Então, nós observamos, e diretamente ligados a essa capacitação na cidade do Rio de Janeiro, que com um recurso muito baixo, um servidor comissionado como eu fiz diversas ou quase todas as capacitações pela Sedes Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e fomos também, muitas vezes, requisitados por estabelecimentos comerciais que sofrem a infringência da Lei 2475 de 96, porque muitas vezes está lá o restaurante, aí tem um casal homoafetivo que troca de carícias, um dando beijinho no companheiro, dando beijinho no companheiro, ou a companheira abraçando a companheira, e um outro casal heteroafetivo se sente incomodado por todo aquele padrão patriarcado, do estereótipo da heteronormatividade que sempre foi acostumado e se sente indignado e pede para que o gerente tome alguma providência. E o gerente, não capacitado para lidar com aquela situação, de maneira desavisada, não preparado para lidar com aquela questão, ele às vezes pede para que o casal homossexual se retire do estabelecimento comercial, fazendo então inserir a Lei 2475 de 96, que cria então essa infração administrativa por discriminação pela orientação sexual, que vai desde uma simples advertência, passa pela multa, chega à suspensão da licença para o comércio continuar estabelecido e pode até cassar a licença para o estabelecimento comercial. Sensível a isso,
o gabinete do prefeito, pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, não só promoveu capacitações para o seu recurso humano público, para os seus servidores, preparando-os para lidar com a comunidade LGBTT na cidade do Rio de Janeiro, como também foi requisitado pelo setor privado. O Sindirio, o Sindicato dos Comerciantes da cidade do Rio de Janeiro, diversas vezes nos requisitou para que fôssemos palestrar sobre direitos humanos voltados à dignidade da diversidade sexual em restaurantes, em lojas, em hotéis, para orientar o setor privado como tratar a comunidade LGBTT de forma que não fizesse a falta de sensibilidade em tratar com esta minoria a incidir face a eles as penalidades da 2475. Conseguimos dessa forma perceber que foi uma política pública, continua sendo uma política pública fácil de ser feita, feita com muito pouco gasto de recurso estatal e que alcança resultados muito benévolos para a sociedade. Os servidores, eu percebi, conseguiam entender de forma mais natural que talvez aquilo que tenha sido passado a eles, gerações após gerações, pela mãe, pela avó, naquela noção do patriarcado que subjugou a mulher, que botou à margem homossexuais, não era talvez a melhor forma solidária de integração da população, da sociedade, diferentes, mas sim iguais, né? Que aquela diferença não era suficiente para que nós simplesmente segregássemos a comunidade LGBTT. Então percebemos que a lei do Estado do Ceará, como então a capacitação do recurso humano da cidade do Rio de Janeiro, resultou em eficazes benefícios para a população como um todo, com um gasto de recurso financeiro bastante baixo, né? Também falamos na aula passada do decreto 55.588 do Estado de São Paulo, que foi editado pelo Executivo Regional no dia 17 de março de 2010. O decreto 55588, ele trata do chamado nome social de travestis e transexuais. Um grande avanço que também tanto a cidade do Rio de Janeiro como o Estado do Rio de Janeiro já normatizaram nesse sentido, em que os travestis e transexuais passam a ter direito de ser identificados pelo seu nome social. Então, o exemplo que eu dei na aula passada, da travesti que se dirige a um estabelecimento público de saúde para buscar um atendimento ambulatorial e, na hora de ser chamada para o atendimento, persiste a servidora em identificá-la pela sua denominação masculina, fazendo com que aquela travesti de orientação de gênero feminino deixe o estabelecimento de saúde sem ser tratada, gerando então um incremento na sua deficiência de saúde, fazendo com que ela retorne ao hospital em situação muito mais perigosa, acarretando então de fato um gasto de recurso orçamentário ainda maior para tratá-la, não ocasionasse. Agora, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, a travesti vai preencher o formulário de atendimento e tem lá um campo, nome social, e ela vai se identificar pela denominação de gênero feminina que lhe entender. Então vai se identificar como Tatiana, como Dayana, e vai ter um campo identificado como sigilo, como nome de nascituro. Então ela bota o nome social, Tatiana, e coloca o nome do nascituro ali, aquele que consta da sua certidão de nascimento, aquele que consta da sua identidade. E tendo sido capacitado o recurso humano carioca, a servidora ou servidor se estão ali compelidos e obrigados a identificarem aquela pessoa pela sua orientação de gênero feminino, esvaziando o efeito dominó da falta de atendimento ambulatorial. Esse resultado alcançou-se de uma maneira muito simples. Uma norma do Executivo atrelada a um procedimento de capacitação do seu recurso humano. Então,